ar, os Diários de Pernambuco TV. Confira os destaques desta semana. A multifacetada Beth da Mata fala sobre sua marca de ketchup rústico. E resolvi deixar esse ketchup para degustação. E aí eu confirmei que realmente ele estava pronto para o mercado. O hobby que se transformou em empresa. Conheça o Figa Atelier. Então, abrir a loja foi um passo decisivo, porque eu tive que sair do meu outro trabalho e conseguir focar no ateliê. O jornalista e professor Tiago Soares lança livro sobre a cena brega pernambucana. Ele escolheu 5 músicas para nos ajudar a entender a estética desse estilo musical. Confira a conversa sobre o livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim. Meu nome é Tiago Soares, eu estou lançando o livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, a música brega em Pernambuco. É uma grande compilado, assim, tentativa de juntar historicamente o que é a música brega, esse ritmo que é enfim, algo específico aqui de Pernambuco, né? Assim, com texturas que une a história da Jovem Guarda, os ídolos da música cafona dos anos 70, e depois tem a chegada da influência do calypso, do tecnobrega e a junção com os ritmos do forró eletrônico também cearense, e mais recentemente o que a gente chama de funkização do brega, que é a chegada dos MCs e de todos esses cantores que têm essa pegada ligada ao funk e às músicas periféricas. Bom, a gente selecionou aqui alguns, digamos, ícones da música brega que, né, na minha pesquisa, eles foram importantes para demarcar alguns momentos históricos, né, do brega aqui em Pernambuco. A gente vai ouvir algum deles. Bom, Garotinha Linda é uma música da banda Labaredas que encena todo o imaginário que pontuou durante muito tempo a música cafona, né, no Brasil, que tinha a ver com esse imaginário da Jovem Guarda. Então a música, o romantismo inocente, a ideia também do homem com um papel ali central no relacionamento e aquele amor idílico, né, toda a trajetória do amor romântico estava muito presente. É uma música que demarca também uma presença ainda muito grande da banda Labaredas e de uma produtora importante que teve aqui, né, que é a NP Produções, que foi importantíssima no circuito de serestas e de clubes de periferia em Pernambuco. Essa importância da Labaredas, ela vem junto com o próprio Reginaldo Rossi, né, que mantém a sua importância ao longo de toda a trajetória da música brega, e aí a banda Labaredas ela vai juntar aí com esse imaginário, esse universo que foi tão cristalizado e importante do Reginaldo Rossi. Garçom. Reginaldo Rossi teve uma importância também muito grande, porque ele era como uma espécie de versão local dos ídolos românticos dos anos 70, né? Que é quando ele aparece. Então ele era como se fosse nossa versão pernambucana do Roberto Carlos, né? Então, dos ídolos românticos. E tem toda uma importância, né? Seja na corporalidade dele, né? No jeito dele lidar, né, na questão da sexualidade e também na moral. Eu acho que Reginaldo Rossi fala muito do melodrama, do homem cotidiano, né, assim, uma moral que é uma moral da bebedeira, da vida no bar, né, que é muito o universo de garçom, mas também é muito o universo de Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, né, de Raposa e as Uvas. Então, quer dizer, tem todo um universo de uma moralidade ligada não à instituição burguesa do casamento, e sim aquilo que vaza, né? É a vida do amante, é a vida no bordel. E isso, na verdade, sempre foi muito caro, né, para os artistas de brega, porque eles sempre foram contra essa institucionalização, né, dos valores burgueses. Então todos eles sempre foram um pouco colocados de lado, né, seja como
figuras que exaltam a bebedeira, né, ou a vida devassa. Na verdade, a gente está falando de um conjunto de práticas que são cotidianas, né, que estão presentes na vida de todo mundo e que não se pode moralizar, né, a estética e os afetos. A banda Metade e a Michelle Mello, elas reivindicam o olhar feminino, seja na voz, seja na forma de cantar. Michelle tem uma coisa de ser, ela se orgulhava durante muito tempo, né, de ser assim, a primeira que gemeu no brega, né, porque ela tinha uma coisa do canto sussurrado. Então tem toda uma estética muito particular que coloca essa música, seja Baby Doll, seja Topo do Prazer, e todo o cancioneiro da banda Metade como super importante dentro da historiografia do brega. Tire o meu nome da sua boca, cale a boca. Amor de Rapariga, né, da banda Ovelha Negra. Essa música eu lembro muito, ela faz parte inclusive da minha memória assim, afetiva, porque essa coisa de ter o nome Rapariga, né, no título, assim, e no verso principal da música, isso é uma coisa muito forte, isso criou uma tensão muito grande e uma tensão que está sempre presente nas músicas periféricas, que é essa ideia tênue do bom gosto. Até onde é bom gosto, até onde é exagero. Isso colocou essa música dentro de um debate que eu acho que é um debate central da música brega e da música periférica, que é a linguagem chula, né? Isso está presente no brega, né? A linguagem chula, o palavrão, né, e tal. Isso está muito presente no funk também, nas músicas de periferia, no kuduro, né? Então a gente tem uma ideia de uma sensibilidade periférica que está sendo atravessada por um conjunto de práticas que tensionam a norma, seja a norma do bem falar, seja a norma daquilo que é aceitável. E eu acho que Amor de Rapariga da banda Ovelha Negra literalmente causou, assim, e isso faz dela tão importante na história do brega. É o Troinha, cara! Balança do MC Troia e Troinha, né? Ela tem toda a questão que me parece muito presente no que a gente chama de brega pop, né? Que é essa ideia de uma música pro corpo. É música para ritmo, é uma música que tem a ver com corpo, com corporalidade, com dança, né? Assim, que a letra ela é toda feita em função de uma corporalidade. E isso sempre foi muito caro para as músicas dançantes, né? Porque se a gente for pensar naquela ideia clássica da boa música, a boa música sempre foi aquela música para a gente ouvir, atento, né? Isso é um argumento que, na minha opinião, ele é superado, porque parece que a gente não está raciocinando quando a gente está dançando. E para mim o brega evoca ou a música do MC Troinha, ou a música do Sheldon, né? Sheldon tem uma música chamada O Meu Corpo Tá Mexendo Sozinho, né? Evoca toda uma ideia de que assim, existe um prazer na dança, existe uma sabedoria na dança, existe uma forma de se colocar no mundo que atravessa a dança. Esses artistas todos que eu falei, o Sheldon, o Boco, o Dada Boladão, o Troinha, todos fazem parte de um movimento dentro do brega, né? De uma reorganização do brega depois daquela onda romântica, né? Do qual fazem parte Michelle, Musa, Kitara, que a gente chama de funkização do brega, que é a presença dos MCs e dessa estética muito presente do funk carioca. Então acho que tem aí um momento do brega se abrir para o mercado nacional. Beth da Mata tem múltiplos trabalhos. Artista plástica, diretora do Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, ativista cultural e empreendedora. Ela, que também é formada em gastronomia, lançou a marca de ketchup rústico, Judite e Judite, e afirma: cozinhar é um ato político. Eu sou Beth da Mata, sou artista visual, cozinheira e gastrônoma. E vou ensinar para vocês a fazer um polvo. Na verdade, um arroz de polvo bem simples. A dica principal
para você poder manusear o polvo e trabalhar com ele e assim vai evitar inclusive que ele fique borrachudo, é você colocá-lo em água fervente, em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo do tamanho do polvo. Eu digo sempre que vira uma flor. A gente retira, deixa esfriar um pouco e aí sim é que vai cortar e aí vai fazer o seu preparo. Só vou aquecer a panela de barro para acelerar o nosso processo. E aí eu vou colocar um pouco de azeite. O polvo já esfriou aqui um pouco e eu vou cortar. Então a gente aproveita já os tentáculos e já corta no sentido deles. Agora eu jogo, misturo com os outros. Vou fazer agora, é só dar uma mexidinha. Vou tampar e ele vai cozinhar inclusive na própria água. O sal a gente só vai ver no final, porque o sal também endurece um pouco o polvo, né? A gente sabe que o sal retira a água. E aqui ele já vai cozinhando na própria água também, já vai dando sabor. Depois a gente completa com a água que sobrou. A cozinhar é um ato político até, né? E aí quando você vê se as artes visuais, né, por eu ser artista influenciou alguma coisa da gastronomia, na verdade eu sempre cozinhei. Quando eu comecei a ter filhos, eu me tornei cozinheira. Ali eu exercia, né, essa coisa de alimentar a cria. Eu amamentei muito tempo e continuei com essa responsabilidade de alimentar a cria. Com muita leveza, com muito prazer. E nas artes visuais eu comecei a perceber que eu trazia a gastronomia para junto de mim. Né? Então tem alguns trabalhos aqui, por exemplo, que urucum aqui atrás, que eu me planto com urucum. Eu convido amigos para fazer piquenique na Agamenon Magalhães. E aí, partindo disso, eu digo, peraí, eu acho que já que eu estou um tempo sem poder exercer minha atividade profissional, né, porque eu estou ocupando a direção de um museu, eu decidi enveredar um pouco mais para a gastronomia e fui estudar gastronomia para poder também suprir minhas necessidades pessoais, né? Porque a gente fica às vezes meio de lado. E quando veio a produção do ketchup, na verdade eu comecei a produzir como aqui em casa mesmo, né? Só que ele foi se aprimorando, as pessoas foram provando. E em dezembro teve um grande festival aqui na cidade. Eu participei num dos pontos de venda e resolvi deixar esse ketchup para degustação. E aí eu confirmei que realmente ele estava pronto para o mercado. Bom, o polvo já está quase pronto. Ele ainda está consistente, mas o tempo do cozimento do arroz vai finalizar também o cozimento do polvo. Então, um polvo pequeno, uma xícara de arroz, e aí sim eu coloco o sal. Não precisa colocar muito, porque o polvo já traz muito o sal do mar mesmo. Pimenta. E aquela aguinha que eu fervi o polvo, ele volta para cá. Eu sempre trago a gastronomia para o campo da arte. Eu acho que a arte, quando vai para a gastronomia no sentido daquela apresentação do prato, eu me lembro sempre do Ferran Adrià. Ele foi convidado para participar de uma exposição importante no museu em Paris. E ele disse o seguinte, olha, impossível porque gastronomia não é museal, né? Se eu quero trazer algum elemento artístico para o campo da gastronomia, tem que ser pela experiência, se dá através da experiência. Eu gosto de descansar um pouquinho a comida antes de colocar no prato. Então aí eu desligo, eu acrescento, finalizo com azeite, corrijo sal, pimenta, tampo novamente e deixo ali descansar, para depois colocar no prato.
Os sommeliers recomendam o Pinot Noir para acompanhar um arroz de polvo. Figa Atelier surgiu de um hobby da arquiteta Priscila Calazans, que gosta de plantas e que resolveu implementar seu conhecimento com o concreto em vasos, objetos de decoração e até em acessórios de moda. Hoje não é mais um hobby, e sim uma empresa que vende concreto, verde e design. Eu trabalhava numa construtora e, como uma construtora, demora as coisas a serem concretizadas. O produto final demora para ser finalizado. Então eu tinha vontade de fazer coisas criativas e no meu terceiro turno eu comecei a mexer com concreto e me apaixonei, porque me dava um resultado bastante rápido. Foi por conta disso que eu comecei com concreto. E para abrir a loja, eu tive uma força extra porque eu estava me sentindo muito estressada, tanto com o trabalho da construtora quanto o Figa, porque ele estava me dando um resultado bom, mas eu não conseguia focar nele. Então eu não conseguia alavancar esse meu negócio. Então abrir a loja foi um passo decisivo, porque eu tive que sair do meu outro trabalho e conseguir focar no ateliê. Me identifiquei muito com os vasos porque logo que eu casei, eu quis colocar verde em todo o canto da minha casa. Então comecei a estudar um pouco mais sobre as plantas e matava todas. Então comecei a trabalhar com os cactos e as suculentas e aí comecei a durar, elas começaram a durar na minha casa. E aí eu comecei a fazer para as pessoas, dar de presente. E as pessoas elogiavam, colocavam na internet. E aí comecei a vender dessa forma. Passou de um hobby, de um presente que eu dava para as pessoas, para o meu próprio negócio. Primeiro tem a concepção. Qual vazio eu vou fazer? Tem vários formatos, mas como eu vou escolher um formato para fazer? Primeiro eu procuro na internet, vejo várias referências, várias outras pessoas que fazem e tento fazer o mais diferente possível. Quando eu defino uma geometria, eu planifico, pego todas as faces dessa geometria e coloco num plano. E faço as formas dessa forma. Tenho esse plano, passo para um material impermeável que a gente utiliza e monto a forma. A partir da forma montada, a gente faz o concreto, coloca e dura mais ou menos 2 dias lá, ele curando, para depois a gente desenformar. Depois de desenformado, a gente ainda espera secar um tempinho. Quando ele estiver totalmente seco, a gente faz os acabamentos, que lixa, coloca o acabamento do fundo e faz a impermeabilização do vaso. 1 ano atrás, a gente fazia tudo na nossa casa. Eu e meu sócio, que é meu marido. E a gente fazia tudo na nossa casa, era aquela sujeira, e esse espaço foi mais para fazer de ateliê. A gente não estava pensando em ter loja, não. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que era interessante realmente ter uma loja, ter uma cara nossa. Tudo aqui foi a gente que desenhou essa estante, a gente que fez a parede de cimento queimado. Tudo a gente botou a mão na massa para fazer, para ser da melhor forma, para ter a nossa cara e os clientes se identificarem com a cara do Figa Atelier. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!